A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob e aqui queremos desde já deixar uma saudação a todos os amados que estão conosco, participando de mais uma pré-aula desta feita relacionada à lição de número 5 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, A Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de hoje é mais uma das lições importantíssimas que os nossos irmãos devem ter tempo para estar estudando e apresentando à igreja, aos irmãos e mesmo para o seu conhecimento pessoal. Aqui nos estúdios do CETADV está conosco o nosso companheiro de sempre, o Jonatas Emanuel, auxiliando na gravação, e também o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Nós juntos trabalhamos aqui ao lado e também sob o comando do pastor Daniel Salles Acioli, que é o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, neste campo ministerial aqui em Apucarana. Pastor Adolvilson, Pai do Senhor. Pastor é Vitória, pastor Hércules, Glória a Deus. Jonathan, que bom estarmos aqui. Deus nos tem concedido vida e saúde para mais uma pré-aula, lição de número 5. Estamos aí caminhando para frente, andando, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé. Que tenhamos aí uma excelente aula na orientação do Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos então aqui darmos a introdução da nossa lição de número 5, que presencialmente será estudada no dia 30 de julho. Olha que já estamos aqui estudando a lição na última semana do mês de julho. Já foi praticamente mais um mês do ano, e como a gente diz quando a gente se refere a isso, quem está olhando para o vento, para o tempo, para semear, não vai ter o que colher, não é? A dessacralização da vida no ventre materno. Dessacralização é uma palavra assim comprida, não é? Mas o fato é fazer com que a vida ali, enquanto ainda no ambiente do ventre materno, não tenha a verdadeira ou a devida santidade que é concedida para esse ato, não é? É deixar de ser sagrado. É isso que é a dessacralização. Em algum momento, a gente vai até enrolar a língua, de pronunciar essa palavra, que por várias vezes aqui na lição ela será mencionada. Vamos então, meus irmãos, para o textuário da lição em Lucas, Evangelho, que Lucas escreveu, capítulo 1 e o versículo 31. E o texto diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este é o texto áureo da nossa lição. Agora vamos para a verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Essa verdade prática, frisando que a sacralização é exatamente aquilo que nós já explicamos anteriormente, que é dar a conotação de que a vida no ventre materno é sagrada, Esse é o texto da nossa verdade prática. Agora, com o pastor Adolvilson, nós vamos para a leitura desse trecho da Bíblia que está em Lucas, capítulo 1, os versículos 26 a 33 e depois do 39 ao 45. Você pode acompanhar pela sua lição ou ainda, se você não a tem, você pode acompanhar pela sua Bíblia. Vamos lá, pastor Adolvilson, Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá,
e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no seu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maravilha, meus irmãos. Esse é o texto da anunciação, né, do nascimento de Jesus. Essa passagem ela é por si muito linda, mas eu quando leio, eu fico imaginando o fato de João Batista, que ele tinha 6 meses mais, né, de idade do que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre, só pelo fato de Maria ter chegado ali na casa de Isabel e ter saudado, não é? Isabel, o texto deixa claro aí que a criancinha saltou no seu ventre. João Batista era de fato pentecostal, né? Foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre. Veja que nós temos Jesus no ventre, né, de Maria, por obra do Espírito Santo, e nós temos João Batista cheio do Espírito Santo ainda antes do seu nascimento, estando ainda no ventre de Isabel. Coisa gloriosa. Vamos aqui, irmãos, para destaques dos objetivos desta lição, a lição de número 5. A lição está dividida em 3 pontos. A concepção de Cristo é o primeiro ponto, a cultura da morte é o segundo ponto, e o terceiro ponto, não menos importante, é a sacralidade da vida. Lembrando que sacralidade tem a ver com o sagrado, a vida é sagrada. No primeiro ponto, então, nós vamos refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. No segundo ponto, nós vamos identificar os traços da cultura da morte presentes em nossos dias e as suas consequências. Por fim, no terceiro ponto, vamos compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Esses, então, os objetivos para cada um dos pontos desta lição de número 5. A palavra-chave, nós vamos aqui com uma exposição pelo pastor Adovilson. Palavra-chave é vida. Muito bem. Temos aqui uma definição bem abrangente do latim vita, que se refere à vida, é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Então é vida. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Está aí uma definição abrangente de vida. Pastor, é interessante que o senhor já comentou aqui, e eu achei por bem também trazer a definição de sacralização, que é um assunto que faz parte. Está em torno do conteúdo da lição. Sacralização, atribuir caráter sagrado, torná-lo sagrado, sacralizar, consagrar. Portanto, o antônimo de sacralização é dessacralização, que é o assunto da lição, que significa retirada do caráter sagrado, fazer com que algo deixe de ser divino e inviolável. Então é um assunto que nós estaremos explanando nesta aula. Muito bem, veja que essa temática ela é importante, nós vamos aqui trazer algumas informações importantes a respeito desse tema. Vamos introduzindo aqui, então, o assunto da nossa lição de hoje. Consideramos, então, que Deus é o autor supremo da vida, e isso, meus irmãos, é incontestável. Isso é doutrina fundamental da nossa fé cristã. Deus é o autor, é o supremo autor da vida, e isso ninguém tira, porque eu acho absurdo alguém conseguir crer que tudo o que existe é obra do acaso. Imagine a perfeição de tudo que há e que foi criado por Deus, porque isso é um conjunto de coisas, não é? Você veja desde a natureza, que exerce
diretamente influência sobre o ar a qualidade do ar que nós respiramos, ar esse que precisa ter uma qualidade para que o nosso corpo funcione bem. E aí esse ar que entra para dentro do nosso corpo, que transforma isso em energia, que faz o nosso corpo se movimentar, meus irmãos, beira ao absurdo alguém acreditar que isso é fruto do acaso, ou ainda, pior, não é? Que isso seja fruto de um processo evolutivo. Meu Deus, não tem como alguém conceber essa ideia, ou crer, né, nessa ideia que está aí, que alguns... Teoria da evolução. É uma teoria, não deixa de ser isso, é uma teoria. Mas nós estamos andando pela verdade. Aqui, ó, essa aqui é a verdade. Enquanto a turma fica na teoria, a gente vai pela verdade. É muito mais fácil crer que há um Deus Todo-Poderoso que concedeu tudo e é pelo seu poder que tudo está sustentado, do que crer em uma teoria. Mas vamos lá. Deus é, de fato, para nós, Ele é o supremo autor da vida. É por isso, então, que as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. E nós vamos ler esse texto de Salmo 139, versículos 13 a 16, referenciando aos nossos irmãos que é importante que você faça esse destaque, leia com a sua turma, ainda que não faça parte do conteúdo da leitura diária, da leitura bíblica, né, em classe, que é a leitura principal, mas faça a leitura desse texto, peça para os irmãos, os alunos, aí, aqueles que estarão participando desta aula, que eles tenham esse texto destacado, porque este é um dos textos fundamentais da Bíblia, que nós entendemos que é a revelação de Deus para as nossas vidas e que dá sustentação para este princípio, não é, de que Deus conhece as nossas vidas quando ainda nós estamos lá no ventre da nossa mãe. Ele já conhece cada um de nós, ainda como substância informe. Assim, toda a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. Na verdade, as ideologias vinculadas a esse processo de assassinato de crianças no ventre materno, não é? A ideologia dessa gente é exatamente descaracterizar, descredibilizar e desqualificar a Bíblia como uma palavra de Deus revelada para o homem, para a humanidade. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. E eu quero dizer aqui, meus irmãos, Deus não leva peitas, não é? Alguém acha que agindo desta forma está afrontando Deus e que de alguma forma vai prevalecer, mas ninguém prevalece sobre Deus. Por fim, paga-se um preço muito caro. Nesta lição, a de número 5, nós estudaremos então a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, no primeiro ponto da lição. Faremos aqui a apologia à ideologia da cultura da morte, no segundo ponto. E por fim, vamos tratar a respeito do conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então veja que a temática desta lição ela é importante, ela é abrangente, e são assuntos que nós, como cristãos, não vou nem dizer como crente evangélico, como cristãos que cremos em Deus, devemos ter conhecimento, porque é nesses aspectos que a lição está nos mostrando que nós vamos defender exatamente aquilo que cremos em relação a essa ideologia do aborto que está aí evidenciado nesta sociedade que jaz no maligno. Pastor Adolfo, a concepção de Cristo, vamos falar sobre o nascimento de Jesus, a maneira como ele foi gerado e o seu nascimento. Exatamente. Então, uma virgem comprometida, algumas traduções diz desposada, ou estava prometida, não é? Em casar-se com José, ou seja, não tinham relacionamento, não estavam ainda casados, não é? Chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Nós conhecemos toda essa questão que houve, nós lemos aqui agora na leitura, né, pastor, bíblica. Então você pode ler em sala de aula se você tiver tempo hábil. O ser angelical lhe faz uma revelação. O anjo Gabriel, o anjo mensageiro, né? Em teu ventre conceberás e darás luz a um filho. E já tem até o nome indicado. Por-lhe-ás seu nome de Jesus. Lucas 1:31. E diante do inusitado, algo sobrenatural, Maria indaga: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Como há essa possibilidade? Como eu engravidarei se eu não sou casada? Não é?
Então a pergunta demonstra uma perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. E nós vamos ir para o próximo slide, e para continuar, no Evangelho a menção da cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado o Nazareno, Mateus 2:23. Agora é interessante, pastor, que com relação ao nascimento de Jesus, a concepção, o nascimento, até o local onde ele nascia está profetizado. E nós encontramos lá em Isaías, não é? Se o senhor tiver o texto aí, Isaías 7,14, conforme a lição, não é? Já estava profetizado. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, veja bem que Isaías, aproximadamente uns 800 anos antes do nascimento de Jesus, já estava profetizado. Aliás, Isaías é chamado aí o profeta messiânico, né? O texto que eu me referi, de Isaías 11:1, ele diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, exatamente, que é exatamente a descendência de José, e das suas raízes um renovo frutificará. Exatamente. Aí o texto, depois você leia Isaías 11, é lindo, né? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor. Veja que coisa linda que é a profecia de Isaías a respeito de Jesus Cristo, que se cumpre exatamente nesse texto aqui, de Mateus 2. E temos também essa profecia messiânica lá em Salmo 89, 3 e 4, que diz assim, o versículo 3: Tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Verso 4 do Salmo 89: estabelecerei a tua linhagem para sempre, se referindo a Jesus, para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. É interessante que quando estudamos as profecias, nós chegamos à conclusão que está tudo se cumprindo. Há 800 anos antes de Jesus nascer já existiam profecias, não só em Isaías, mas desde lá do Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o chamado proto-evangelho, já mencionava a questão de Jesus. E o fato é que ele se preocupa, ou ele vela pelo cumprimento daquilo que está escrito, e isto que nós encontramos em Lucas já estava profetizado no Antigo Testamento. Muito bem, vamos avançar aqui, meus amados irmãos, ainda, né, dentro desse tema da concepção de Cristo, a respeito da miraculosa concepção, ou seja, da forma gloriosa como Jesus foi gerado no ventre de Maria. O anjo Gabriel, que aparece para Maria na leitura bíblica que nós fizemos aqui inicialmente, exatamente fala a respeito disso. Ele explica para Maria que a concepção seria singular e miraculosa, porque diz o texto, descerá sobre ti o Espírito Santo, tá? No versículo 35, né, do capítulo 1 ali de Lucas, e por isso ele também declara que o menino, ou seja, o santo, será chamado Filho de Deus. Isso está tudo ali em Lucas 1:35. A jovem não pediu sinal, como alguns, né, inclusive no relato bíblico nós temos vários, né, que ao serem ali apresentados ou confrontados por uma teofania, eles pedem um sinal. Podemos citar aqui o exemplo de Gideão, de outros, né, pediram sinal. Ela não pediu sinal, mas o anjo, por efeito, também comunicou a respeito da gravidez de Isabel. Isso potencializou a fé de Maria nesse sentido, porque ele diz, olha, a tua prima concebeu um filho varão em sua velhice, Lucas 1:36, ou seja, Maria está sendo informada por Gabriel que dentro dela será gerado, pela ação do Espírito Santo, um nenê, e o próprio está dizendo aí, a sua prima, na sua velhice, gerou também um filho. Então, nisso, a fé de Maria recebeu esse testemunho, potencializando, então, aquilo, ela crer, né, naquilo que o anjo havia lhe comunicado. O testemunho das Escrituras, o relato que temos, né, de mulheres que eram estéreis e que ficaram grávidas, preparou não só Maria, mas o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem, porque é exatamente o que acontece aqui com o exemplo de Maria, que gera Jesus.
A respeito então dessa realidade, o anjo ele corrobora, né, ao refletir ou ao se referir à gestação de Isabel. Lucas 1:36, a segunda parte do texto diz: é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Então você verifica que exatamente o tempo de diferença de João o Batista para Jesus Cristo. João tinha 6 meses a mais de idade. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Não é impossível no caso de Maria, que sendo virgem concebeu de apelação do Espírito Santo, e que Isabel, não é, a sua prima, que já era de idade avançada, também pudesse gerar um filho. Nós temos outros exemplos na Bíblia desse mesmo caso, né? Concepção, que foi de fato um milagre. Pastor, só uma colocação interessante isso aqui. O anjo disse: é o 6º mês, ou seja, Deus acompanhando até a gestação da criança, até os meses. Deus sabe, né? Ela está de 6 meses. Nada passa despercebido. Que coisa interessante. Nada passa despercebido. Muito bem, meu pastor. Vamos lá. Avançando então ali, ainda a respeito da concepção de Cristo, a bênção do nascimento. Muito bem. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Aliás, pastor, a ciência explica até certo ponto a formação, mas isso é um milagre. A vida é um milagre, a vida é algo sobrenatural. A medicina explica até certo ponto como que acontece, enfim. Porém, é um mistério ainda, não é? Profundo, reservado, não é? 2 células microscópicas que se juntam e formam um ser assim como eu. Interessante, é algo. Não tem condições de pensarmos em alguma coisa que não seja uma ação direta de Deus. Dizer que isso é obra da casa, de um processo evolutivo, para mim é um absurdo. Mas que Deus ajude, não é? Os que pensam que isso é uma verdade, porque, meu Deus do céu. O espermatozoide encontra com o óvulo nas trompas, desce e o óvulo se fixa no útero, e ali já há a concepção, já é uma vida sendo formada, não é mesmo? Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação, Gênesis 1:28, e está escrito lá, vamos ver, seu Marcos. Isso, Deus o abençoe e lhes diz: sejam férteis e multipliquem-se. Pastor, aí está, casal, o homem e a mulher, para obedecer aqui. É uma outra arrumação das pessoas do presente século, não é? É uma arrumação que estão fazendo aí, que não tem condições de ser, né? Exato. Porque estamos falando de um homem e uma mulher, nós estamos falando especificamente de um aparelho reprodutor masculino e de um aparelho reprodutor feminino. Por fora a turma até consegue mudar, mas por dentro eles não dão conta, porque isso é coisa do autor da vida. Exatamente, e o nascimento de filhos é uma recompensa de Deus. Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Contudo, sem o dom da fertilidade que Deus deu, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Lá em Gênesis 30, é o caso de Raquel, né, que não dava filhos, enfim, mas Deus faz milagres. É interessante que até hoje Deus continua abrindo o ventre de irmãs para a concepção. Milagres estão acontecendo ainda hoje. Assim, a relevância da gestação e da sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Então, Maria e Isabel, então Deus fala assim: olha, ela vai ter filhos. Isabel, na sua velhice, já está de 6 meses. É interessante toda esta colocação que Deus faz através da sua palavra. Vamos mais adiante. Isabel trazia João no seu ventre, João o Batista, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, não é? Lucas 1:15
e ao 17, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. 16, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E o 17, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. É aquele que vem preparando o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aliás, já anunciado ali no finalzinho do Antigo Testamento. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno. Que privilégio teve Maria, o Salvador do mundo, entre todas as mulheres, a escolhida para esse propósito, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas 2,11, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ou seja, o nosso Deus tabernaculou, se tornou carne e habitou entre nós. Muito bem, meus irmãos, vamos aqui então para o fechamento desse primeiro ponto. A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. Esse é o fechamento aqui do ponto primeiro. Nós vamos para um intervalo e logo após retomamos a aula com o tema A Cultura da Morte. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, meus irmãos, retomando a nossa aula, tópico de número 2, a cultura da morte, é o tema que nós vamos estar estudando agora nesse segundo tópico. Deixa eu trazer aqui algumas informações a respeito desse aspecto da cultura da morte. Vamos lá. Primeiro, no portal da prefeitura, diz assim, 44 milhões de bebês foram mortos no ano de 2022. O relatório é baseado em estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Embora esta mesmo, a OMS, ela afirma que cerca de 73 milhões de abortos induzidos, ou seja, provocados, ocorrem no mundo a cada ano. Então, os dados dão conta de 44 milhões, mas esses dados são incompletos porque boa parte desses abortos que são realizados são clandestinos, mas a Organização Mundial da Saúde afirma de 73 milhões de abortos. Nós vamos deixar essas informações para que você possa comparar. Agora aqui, no Globo, no portal O Globo, quase metade dos 55,7 milhões de abortos anuais feitos no mundo são inseguros. O que é aborto inseguro? É aborto que é realizado em clínicas clandestinas e que usa-se métodos que provocam condições que podem afetar, inclusive, a vida da mãe. Porque esta mãe procura essas clínicas clandestinas para poder assassinar os seus bebês e, neste processo, são usados instrumentos que podem, inclusive, provocar a morte dela. Por isso, são inseguros. E o número dá conta de 55,7 milhões. A fonte é o famosíssimo jornal de esquerda, O Globo. Vamos avançar aqui então. Já Canção Nova, é o portal da Igreja Católica, né? Eles dão conta de 56 milhões.
O Globo disse de 57, não é? 55,7. Já a Canção Nova fala de 56, arredondou esse número. 56 milhões de crianças no mundo são abortadas anualmente. Agora, veja só essa informação aqui, ó. 2 milhões de abortos já foram realizados só nos primeiros 18 dias. Aqui é dado de 2022. 2 milhões de abortos realizados só nos 18 dias iniciais do ano de 2022. Isso está no portal arcadaaliança.com.br. Então veja que, na verdade, essas informações a respeito disso são relevantes e fala exatamente a respeito desse segundo ponto da nossa lição, que é a cultura da morte. Então, inicialmente aqui, vamos tratar do projeto ideológico, daquilo que a esquerda marxista, que está evidenciando-se não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, as ideias que essa gente defende. A cultura da morte é, de fato, um conjunto de ideias que visa modificar, esse é o projeto deles, modificar o conceito bíblico de vida. Entre suas pautas estão, observe aí, primeiro, a legalização do aborto e da eutanásia, que eutanásia é a própria pessoa se matando, não é? Uma maneira de a pessoa pôr fim na sua vida. Depois também a apologia ao suicídio e também a respeito do controle de natalidade. Então veja aí os aspectos que essa ideologia que nós estamos observando, evidenciada na nossa sociedade, as estratégias que eles estão usando. Mediante essas estratégias que são culturais, intelectuais e políticas, a ideia que eles têm é de impor uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Algo caro à cultura cristã, como vimos no primeiro tópico desta lição. Nós, como cristãos, não temos como aceitar, não é? Mas eles estão utilizando dessas estratégias, essas que são tanto no âmbito da cultura, porque você vê isso sendo transmitido através de de novelas, através de filmes, não é? Através de séries, essa disseminação dessa cultura de morte, elas estão acontecendo. Quando nós falamos de estratégia intelectual, não é muito difícil você observar em algum momento na mídia, tanto televisiva quanto através da internet, pessoas que são importantes, que são atores, atrizes, são políticos, pessoas que têm a sua relevância ali na sociedade, defendendo o aborto. Especialmente aqueles que defendem o movimento feminista, não é? Defendendo o aborto, defendendo o fim ou a extinção dessa ideia do conceito bíblico de sacralidade da vida. E por fim, as questões políticas, porque aí você vê projetos de lei sendo implementados, e aqui nós vamos falar a respeito do Brasil, não é? Projetos de lei que já foram implementados e alguns que estão sendo discutidos e que as bancadas que defendem os seus interesses na Assembleia, na Câmara Federal, na verdade, estão ali combatendo e que até então não permitiram a sua total aprovação, mas já alguns aspectos foram aprovados, e isso tudo no sentido de mudar esse conceito bíblico que nós temos na palavra de Deus aqui para a nossa sociedade. Pastor, eu só posso fazer uma colocação? Veja bem, é bom que o professor defina essa questão de aborto, eutanásia, suicídio e também controle de natalidade. Agora veja bem, o que a Bíblia diz sobre o suicídio? Olha só, Eclesiastes, marque aí, passe para os alunos, capítulo 8, verso 8. Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Então veja que é direto e objetivo, e o pastor falou de leis, né? O último ponto que o pastor leu são leis que são criadas alienadas à vontade de Deus, que nós conhecemos através da sua palavra, e aborto nós vamos ver aí que é assassinato, tá bom? É assassinato. Agora, pastor, nós devemos ser coerentes e a questão de aborto. Quando há um problema de ordem médica, tem várias situações, não é, pastor? Tem um aborto que acontece voluntariamente, que não entra nessa questão. Tem questões de má formação que está trazendo risco à vida da mãe.
Então tem várias situações aí que deve ser feito para uma causa, por exemplo, uma vida. A vida da mãe está correndo risco e há má formação, há problemas de saúde grave. Então tem várias situações. Agora, esse aborto deliberado, voluntário, devido à libertinagem, aí sim nós achamos que, através da palavra de Deus, que é pecado sim. Tá Muito certo? bem, olha, ainda nesse contexto do projeto ideológico, nesse sentido a gente percebe que está ocorrendo um estímulo à eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno, porque já existem os meios tecnológicos para que você possa acompanhar, não é, o desenvolvimento da criança ali no útero materno, inclusive detectar alguma má formação. Então, a eugenia, nós já vamos voltar nesse termo para darmos aqui um esclarecimento a respeito disso, mas um dos aspectos da eugenia é isso. Percebe-se que a criança tem algum tipo de má formação, de algum problema, então algumas mães, não é, procuram os meios para realizar o aborto, que é interromper esta gravidez dessa criança que tem a má formação. Nesse sentido, então, você percebe que a maternidade ela é depreciada a fim de que uma mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado no sentido de justificar o aborto como uma medida de saúde feminina. E nós ouvimos recentemente o excelentíssimo presidente da República falar a respeito dessa besteira, não é? Que aborto é uma questão de saúde feminina. Na verdade, aborto é crime, não é? O aborto é matar, é assassinar uma criança indefesa. O direito à vida no útero ele é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Eu me refiro do aborto sendo crime conforme a palavra de Deus, porque em muitos países já está legalizado essa safadeza. Mas vamos lá. Eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Essa é a definição que nós temos no site todamateria.com.br. Então você percebe que, por meio da eugenia, você vai fazendo uma seleção e aquilo que alguém, não vou colocar as pessoas porque fica um negócio muito amplo, mas alguém, e aí fica mais objetivo, porque acha que aquela criança não deve nascer, então procura os meios para realizar o aborto. No Brasil ainda não pode, não é? As pessoas fazem, mas fazem utilizando-se meios que são escusos, né? Clínicas clandestinas, médicos que são assassinos da mesma forma como as mães que assim optam por fazer. Então, essa é a realidade que nós temos aí, que envolve o projeto ideológico. Essa questão da eugenia, alguém usou no passado aí, um nazista, que ele queria uma raça só, Perfeito, né? ariana, né? Então, é interessante que, através da eugenia, querem controlar aí a concepção, a produzir com base em características como cor da pele, atributo físico e aptidões intelectuais. Ou seja, tem que seguir um padrão, eles manipulam, querem controlar o nascimento das pessoas, produzir uma raça especial, com intelectualidade avançada, com atributos físicos, enfim. Isso é contrário à vontade de Deus completamente. Muito bem, meus irmãos, vamos avançando na nossa lição aqui a respeito da cultura da morte. O subponto 2, pastor Adolvilson, fala sobre o direito sobre o corpo, que esse também, meus irmãos, é um ponto que a gente veementemente deve combater, não é? Porque essa é a ideia do feminismo que está evidenciado também no mundo atualmente. Muito bem, o tópico 2, o subponto 2, a cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Já vimos isso na aula anterior. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan, meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou morte. Agora veja bem, eu separei um texto aqui, o propósito do Senhor para o corpo. Nós encontramos em 1 Coríntios 6,13. Os alimentos foram feitos para o estômago
e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Está aqui especificamente, claro, objetivo. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, contrariando essas ideologias que estão acontecendo hoje na pós-modernidade. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia e ao suicídio e outros. Então está aí eles criando essas ideologias contrárias à palavra do Senhor. Qualquer opinião contrária, ou seja, opinião que temos através da palavra do Senhor, né, é considerada violação da liberdade humana, porque estão querendo libertinagem, querem aprontar, não querem obedecer à vontade de Deus. Qualquer posicionamento que a gente faz contrário à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio, aí nós é que estamos errados. Eles estão certos em querer fazer do jeito que eles querem. Só que pode fazer do jeito que querem com a sua própria vida, não com a vida de uma criança que está em defesa no útero. Aí é uma sem vergonhice mesmo, não é? Para não dizer um outro termo aqui que não convém aqui na nossa aula. Vamos ainda, pastor, falar aqui a respeito desse assunto, né, o direito sobre o corpo. Nesse quesito, as Escrituras asseveram, e nós destacamos aqui, com base na lição, 3 pontos que nós entendemos ser importantes. Isso, o corpo deve ser nutrido e respeitado, Efésios 5, 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. E o 29, olha aí, ó. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Os cuidados com o corpo deve ser nutrido, né, e respeitado. E que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. Lá em 1 Coríntios 6,13, que nós acabamos de ler, pastor, mas eu quero ler só o finalzinho aqui de 1 Coríntios 6,13, nós já lemos no slide anterior. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo, lá em Gálatas 2:20. Deixa eu só destacar um aspecto, pois não. Porque a minha tradução é ao meio da Revista Corrigida, nesse texto, fala assim, ó, mas o corpo não é para prostituição. Por que esse texto aqui é relevante para esse conteúdo? Porque as pessoas se prostituem, eu vou citar só um exemplo, as pessoas vão para o carnaval e lá ninguém é de ninguém, é esse o termo que usam, ninguém é de ninguém. Então, os homens com as mulheres se infamam ali e têm relações sexuais de toda espécie, de toda sorte, e pela manhã com um, à tarde com outro, à noite com outro, no outro dia com outro, e assim vai, e geram-se os nenéns, não é? Porque da relação sexual, especialmente aquela que não tem nenhum tipo de prevenção, acabam se surgindo os nenéns. Aí as mulheres, porque entendem que esses filhos não são desejados, não foram desejados, não foram planejados, não são queridos, então elas procuram o aborto como uma solução para a sua prostituição. Esta que na Bíblia está sendo condenada, porque vai se constituir num duplo erro. Primeiro, a prostituição, e no segundo aspecto, o assassinato dessa criança que não pediu para ser gerada, mas por causa da prostituição, da sem-vergonhice das pessoas, esse neném acabou sendo gerado e agora um assassinato vai ser realizado. Muito bem, encerrando esse ponto, que a vida, olha lá, nesse quesito as Escrituras asseveram que a vida só tem sentido quando está sob, não é, o domínio de Cristo. Então, lá em Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, né, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então está aí o que a Bíblia diz, o que a Bíblia orienta. Então vamos lá agora para o terceiro subponto dessa lição, que é exatamente a prática da interrupção, não é, da geração de uma criança. O aborto, a prática do aborto. O aborto, na sua concepção, é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos.
O pastor Douglas Batista, que é o autor dessa revista que nós estamos estudando, ele no tempo oportuno esteve no Senado, na verdade no STF, lá em Brasília, falando em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, defendendo a questão da sacralidade da vida humana ainda embrionária. Ele foi a pessoa que foi nomeada pela nossa CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, para falar a respeito deste tema. Então nós vamos deixar aqui para os irmãos, um link, para que os irmãos possam estar assistindo esta explanação que o pastor Douglas fez a respeito deste tema, quando fez a defesa a respeito do assunto, para que você inclusive possa assistir esta sua explanação lá no STF e possa dali também tirar subsídios para o seu aprendizado e para a aplicação desse tema aí na sua aula. Você que é um professor de escola bíblica dominical, que está conosco aqui, mas que terá que apresentar este conteúdo para os membros aí da sua igreja. E com isso gerar uma discussão a respeito do assunto, porque o pastor Douglas falou com propriedade, defende esses assuntos com propriedade e também por causa disso o autor foi escolhido pela nossa Convenção Geral, pela CPAD, para ser o autor desta lição que trata de temas profundos e necessários para a sociedade do nosso tempo. Então, concluindo aqui o nosso assunto, ou continuando com o nosso assunto, o termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Encontrou ali o espermatozoide com o óvulo, a partir desse momento então gerou-se o embrião. Esse tempo dali até o momento que nasce é exatamente a gestação, que no período normal leva 9 meses, o período de gestação, quando é uma gestação normal, 9 meses. Nesse caso então o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Por que não intencional? Porque existem problemas na gestação. Há mulheres que possuem problemas, às vezes problemas de saúde, problemas de diabetes, problemas de pressão alta. Em alguns casos, então, pode-se ocorrer um aborto não intencional, mas também pode, e aí nós citamos já os números aqui anteriormente, da quantidade de abortos que são provocados, inclusive uma grande parte deles com risco para a saúde da mulher, da mãe, da gestora, ou daquela que está gestante. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Continua sendo. É que os homens querem deturpar as escrituras para defender os seus interesses pecaminosos, mas continua sendo um crime. Olha aí, lá, meu pastor. Êxodo 21, 22, fazemos questão de ler, lá no Antigo Testamento. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Agora olha o 23. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida. Se a criança morresse, morre também. Danos graves, nesse texto, deixa eu pegar aqui o texto de Êxodo, esse que o pastor acabou de mencionar, é Êxodo 21, 23. Deixa eu pegar aqui uma outra tradução, porque uma outra tradução vai lançar luz sobre este assunto, 21 e 23. Muito bem. Ele foi, mas não foi. Me enganou, mas eu vou achar aqui porque eu faço questão de ler esse assunto aqui para os irmãos. Olha, eu vou pegar logo na versão da Nova Bíblia Vida. Diz assim o verso de número 23. Mas se houver danos graves, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. É o que o texto está dizendo. Danos graves é no caso de a criança morrer por causa dessa confusão que houve ali. Então você vê que vai morrer. Se matou a criança, vai morrer. Agora imagine só se isso tivesse valendo ainda hoje.
essa gente que defende esse negócio certamente não teria esse ímpeto que tem, não é, de se manifestarem. Porque é muito fácil. Vá para os países onde o Islã domina, não é, como religião, e verifique se lá as pessoas se pronunciam a respeito desse assunto. Não existe esse negócio. Porque lá é dessa forma, é olho por olho. Não é? Lá não tem esse negócio. Assim como não tem outros assuntos também que nós vamos tratar nas lições, nas próximas 3 lições, nós vamos tratar a respeito de outros aspectos também. Mas veja isso, é porque as pessoas querem uma frouxidão nesse sentido para viverem uma vida devassa. E aí, nas consequências da sua devassidão, fazerem o que querem daquilo que acham melhor. Porém, meus irmãos, é importante nós entendermos que mulheres que provocam aborto sofrem o resto da sua vida. Porque não tem como você apagar da mente de uma mulher uma gestação. Não tem como. Mesmo uma mulher que teve uma gestação normal e que nasceu o seu filho, não tem como apagar momentos, períodos que viveu ali e que foram felizes. Aí você imagina algo que se constituiu uma desgraça na vida de uma mulher que veio a provocar um aborto, se isso vai se apagar da sua mente. Então aí nós vamos ter problemas de ordem psicoemocional na vida dessas mulheres, que naquele momento, não é, de festa, de prazer, de satisfação sexual, geram a criança, depois interrompem essa gravidez por meio do aborto, achando que o aborto vai resolver os seus problemas. E o que nós vemos, e aí nós não vamos nem mencionar a questão da palavra de Deus, vamos mencionar de relatos que estão evidenciados na nossa sociedade, de mulheres que sofreram e que continuam sofrendo problemas psicoemocionais, de ordem emocional, por causa desse tipo de situação que enfrentaram ou que provocaram em suas vidas. De fato, meus irmãos, o melhor é viver segundo a palavra de Deus, que ela nos dá as melhores orientações para as nossas vidas. Para encerrarmos esse aspecto, então, no 6º mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa, literalmente, não assassinar. Não matar e não assassinar. Êxodo capítulo 20, e o versículo 13 é o texto do decálogo, né, dos 10 mandamentos, que diz não matarás. Os intérpretes do decálogo, que são os 10 mandamentos, concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Pastor, eu tenho um versículo. Olha, é esse. Olha, esse aborto é assassinato. E olha o que diz Apocalipse 22 sobre o assassino. Vamos ali, versículo 13, 14 e 15. Diz lá, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 14, felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, está aí onde eu queria chegar, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então é sério essa questão. Aborto por libertinagem, né, por vida desregrada, é assassinato. E a Bíblia condena, o final será terrível. Olha só que interessante, porque aqui nós estamos dando essa ênfase para a questão do aborto, mas como mencionamos o texto de Êxodo 20, a lição também fala a respeito de outras opções de assassinato que não seja o aborto, como a eutanásia, também o caso da a morte, né, assistida, segundo a ideia da ciência de livrar as pessoas do sofrimento. Vamos pegar só um relato. O relato que foi publicado no perfil, no site, né, da Abril, Veja, a revista Veja, 9 de janeiro de 2019, esse é o assunto. Americano com morte cerebral acorda após aparelhos serem desligados. Veja só, o indivíduo está com morte cerebral e está vivo, mantido vivo só por causa dos aparelhos, que fazem ali a
a limpeza do sangue, fazem a oxigenação, o seu pulmão artificial, enfim, ele está mantido vivo assim. Aí a matéria da revista Veja, não é, dá conta disso, que Scott Marr teve a morte cerebral decretada após um AVC, mas se recuperou após os aparelhos de suporte da vida serem retirados. Sabe o que é isso, meus irmãos? Vamos trabalhar na possibilidade aqui que esse indivíduo já estava morto. Segundo a ciência, morto. Mas você veja como Deus é o Todo-Poderoso. E se nós voltarmos para o início dessa lição, nós nos referimos aqui a Lucas 1:37, que diz que para Deus nada é impossível. Então nós temos aqui, neste relato, exatamente isso. Não é? Veja só uma outra matéria interessante, que essa é de 28 de setembro de 2021. O jovem inglês Lewis Roberts, de 18 anos, surpreendeu os médicos e a família ao voltar a falar 6 meses depois de ser declarado morto por acidente. Estava também mantido por aparelhos e veja a condição. Mas já estava decretado pela ciência como morto. 6 meses depois, sabe o que foi que ele falou? Te amo, mãe. É Deus que, para ele não há impossíveis. O fato é que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes na nossa precipitação, nós queremos fazer o papel de Deus, ou nos colocarmos no lugar de Deus, e isso é um grande pecado diante do Senhor. Mas devemos ser pacientes, porque Deus jamais... Alguém pensa, não, a coisa está do jeito que está, o mundão velho está do jeito que está, porque Deus não está mais ligando. Fique atento. Deus nunca, em momento algum da história, perdeu o controle da situação. Ele está no controle de tudo, ainda que para algum pareça ou aparente que não. Vamos aqui, meu pastor, finalizando então o tópico 2, sobre o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, o livre-arbítrio que é aquela condição do ser humano de fazer o que quer, decidir o que quer fazer, não é? A cultura da morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Ainda que as pessoas queiram fazer com que isso seja natural, nós, porque somos cristãos, não aceitamos. Mas se as pessoas querem fazer, cada um terá a sua paga. Certamente nós estamos aqui como arautos proclamando a palavra de Deus, aquilo que Deus deseja para a humanidade. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito bem. 3, meu pastor. 3, a sacralidade da vida. Vamos lá para o 3 e subponto 1. Diz lá, a vida humana, irmãos, é sagrada. Por quê? Porque foi Deus o autor da vida. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Por isso a vida é sagrada. E lá em Jó 12:10 diz assim: em sua mão está a vida, Deus, de cada criatura, e o fôlego de toda a humanidade. Então, nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Lá no Salmo 36:9 diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. E olha o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. João 10:10, muito conhecido. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente ou vida abundante. Agora veja bem, nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. E esse texto aqui é fascinante. Somente, deixe bem claro isso em sala de aula, os nossos alunos, somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2:6. Olha o que diz lá: o Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. Eu não sei se o senhor tem outra tradução aí. 1 Samuel 2:6. Veja bem que a vida está nas mãos de Deus. Por isso que as pessoas, por exemplo, existem pessoas desenganadas nos hospitais,
o médico faz o possível, ele aplica o medicamento, mas o momento da morte é Deus, é somente Ele que pode tirar. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ou seja, Ele tem um controle da vida e da morte. Nós, como seres humanos, não podemos deter isto, ou pegar em nossas mãos, vamos fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia é contrária. A versão fácil de ler acrescenta uma informação legal aqui. O Senhor mata, mas também dá a vida. Ele faz as pessoas descer ao sepulcro e as levanta de novo. É Ele que faz da maneira como Ele quer. Voltando àquilo que nós já nos referimos anteriormente, né? No primeiro ponto da lição, Lucas 8,37. Para Deus não é possível, nada é impossível. Numa sociedade secularizada, o cristão precisa. E aí, temos 3 destaques na lição, meu pastor. Isto, a tomar cuidado com o relativismo. O que é isto? O relativismo, queridos irmãos, é um pensamento que é seguido sem referência a Deus, é relativo. Ou a religião. A raiz latina século refere-se a uma geração ou a uma era. Secular veio a significar pertencente à era mundana. Em termos gerais, o secularismo envolve a afirmação das realidades imanentes desse mundo, lado a lado com a negação e exclusão das realidades transcendentes de outro mundo. Ou seja, não nos interessa essa questão, estão relativizando tudo nos dias de hoje, não é? Não fazer concessões. Então, numa sociedade secularizada, o cristão precisa não fazer concessões, não é? E temos aqui também, pastor, o 2 Coríntios 4:2, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Apologia, o que a Bíblia diz, não fazemos concessões. Estar alerta quanto às ações e manipulações, aliás, eu já li aqui, né? 2 Coríntios 4:2. Estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e desrespeito à vida humana. Lá em 1 Timóteo 4 diz assim: e o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, é esse que nós estamos vivendo hoje, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, são os apóstatas. E o versículo 2: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Nós temos que ter cuidado também com os ensinamentos que estão inseridos no meio dito evangélico. Tem muita coisa que não presta, né? Está aí. E o secular está invadindo as igrejas por aí, o secularismo. E também o relativismo. Muito bem, continuando aqui então sobre a sacralidade da vida, vamos falar a respeito do começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. E aí nós temos 3 aspectos também destacados aqui a respeito desse termo, desse tema. Primeiro, Jeremias, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5, o profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Vamos lá. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, olha só. Eu separei, eu designei profeta às nações. Veja aí, um projeto eterno. Ou seja, nasceu o nascimento de uma criança. Deus tem um projeto para essa vida. O rei Davi, ele também corrobora, não é? Ou seja, ele faz coro também nesse mesmo sentido, porque ele também defende essa ideia de que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a sua concepção, que é o texto do 139, versículos 13 e 14, que lá no início nós falamos para que você deixe esse texto frisado com a classe, porque esse é um dos textos importantes, não é? A respeito desse assunto. Vamos lá? 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E o versículo 14, Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Falando do milagre da vida, da formação
o ser humano no ventre materno. É incontestável, né? O salmista Davi, o salmista também afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os seus processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. A sequência do texto do mesmo capítulo, do mesmo Salmo 139, não é? Nós nos referimos anteriormente aos versículos, o verso 13 e 14, mas agora o 15 e o 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda um deles havia. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união entre o gameta masculino e o feminino. Junta-se o espermatozoide ao óvulo, e aí, a partir desse tempo, a Bíblia está sendo peremptória em afirmar que ali começa a vida. Essa nova célula é um ser humano e possui uma identidade própria e, portanto, tem o direito de nascer. O seu direito não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. E aí nós temos a referência de 2 textos aí na sua lição, o texto de Deuteronômio 32 e 39 e também o texto de Romanos capítulo 9, versículo 20, que diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? É aquilo que nós anteriormente mencionamos aqui, do fato das pessoas quererem ocupar o lugar de Deus. Não se coloque nessa condição, porque o juízo é duro, né? Os problemas serão certamente grandes e eles alcançam as pessoas que se colocam nesta posição. Encerrando aqui esse terceiro ponto a respeito da sacralidade da vida, nós vamos para a posição cristã. Exato. E essa ela nos interessa. O tópico 3, o subponto 3, você que está acompanhando com a sua lição, a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Toda ela é inspirada por Deus para nos orientar. Agora veja bem, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada, a palavra de Deus, em todas as etapas do desenvolvimento da vida, e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Lá em 1 Samuel 2,6 diz assim: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Nós já lemos esse texto. E também a posição cristã, através da palavra de Deus, ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Lá em 2 Timóteo 3 e 8, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Contrariou a palavra de Deus, queridos irmãos, deve ser combatido. É isso que a igreja está fazendo através do estudo da escola bíblica dominical. E nós, como cristãos, devemos sermos propagadores dessa verdade, porque essa é a verdade de Deus. As Sagradas Escrituras, então, defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. Vamos então para a conclusão dessa nossa aula, a pré-aula da lição de número 5. Muito bem, irmãos, concluindo a lição de hoje, para a glória de Deus, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina, a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez, desde a concepção até o nascimento, é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor
da vida humana. Jó 12:10. Jó 12:10, ele diz exatamente assim, ó. Eu vou ler o 9. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana, ou seja, tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. É Ele que domina sobre todos e sobre tudo. E assim nós devemos entender essa concepção da vontade de Deus. Olha essa tradução para encerrar com chave de ouro esse texto, essa lição. Jó 12:10, né? Nessa tradução. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Glória a Deus. Encerrou. Não é? Com isso encerramos então a nossa pré-aula da lição de número 5, desejando, meus irmãos, que cada um de vocês que são alunos, não é, da EBD ou que são professores, possam lançar mão das informações disponibilizadas aqui nessa aula, para que a sua aula seja enriquecida com informações importantes e imprescindíveis. E mais, que você nos ajude na divulgação. As nossas aulas já têm superado mais de 2.000 visualizações, 2.000 assistências, e nós acreditamos que Deus é quem tem feito isso, porque o nosso trabalho aqui é feito com simplicidade, porém com galhardia, temendo a Deus e oferecendo respostas bíblicas para aquilo que está sendo proposto nas lições. Deus abençoe cada um de vocês, continue orando por nós. Pastor Adolfo. Muito bem, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Ore por nós oramos por vocês. E a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém. Deus abençoe.